Bom, quero convidar você, na verdade, você já sabe, né? Semana passada, nós encerramos uma série de mensagens chamada Redição Completa. E eu espero que você, que pôde estar conosco, tenha sido grandemente abençoado. Essa série foi baseada no livro do profeta Jonas. E se você perdeu ou quer ouvir as mensagens mais de uma vez, você pode procurar a gente lá no Spotify, né? Pesquisa o nome da igreja lá no Spotify. Você vai ter acesso a todas as mensagens dessa série. Então, a gente encerrou o livro de Jonas na semana passada. Então, sabedor disso, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico de hoje em Jonas. É sério. Abra sua Bíblia em Jonas, por favor. Me acompanhe, por favor. Abra sua Bíblia, mas calma. A gente não vai ler Jonas, a gente vai ler Miqueias. Só que eu estou tentando ajudar você a chegar em Miqueias mais rápido. Então, abra em Jonas, que você já está do lado. E para algumas pessoas que olharam, tem Miqueias na Bíblia? Tem, Miqueias está na Bíblia. Tem esse livro na Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Miqueias. Ok? Miqueias, um livro do profeta, outro profeta menor, da categoria dos profetas menores. Se você for para Jonas, e eu deduzo que algumas semanas abrindo Jonas, você já consegue chegar em Jonas mais facilmente, aí você continua um pouco mais, você chega em Miqueias, capítulo 7. Então, foi só para abrir mesmo, tá? Não vamos ler hoje Jonas, não. Mas abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias e vá comigo para o capítulo 7, por favor. Miqueias, capítulo 7. Versículo 1. Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Presta atenção como esse texto começa muito forte, né? Muito impactante. Olha o que começa, como é que o profeta Miqueias inicia o capítulo 7. Que desgraça a minha. Uau! Que desgraça a minha. Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha, mas não há nenhum cacho de uva para provar e nenhum figo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Miqueias capítulo 7, versículo 3. Como as mãos prontas para fazer o mal. Os governantes exigem presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro. E o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciando pelas suas sentinelas o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Versículo 5. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aqueles que o abraçam, até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. Versículo 7, novamente. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. Vamos ficar por aí. Versículo 7 de Miqueias, capítulo 7. O profeta Miqueias, assim como Jonas, ele está na prateleira dos profetas menores. E assim como nós falamos acerca do profeta Jonas, Miqueias eram aqueles homens que Deus chamava, que Deus levantava no meio do seu povo, para perceber as realidades e para perceber situações que o povo por vezes não percebia. O profeta era alguém chamado por Deus para perceber realidades que estavam postas, mas os circunstantes, eles viviam sem entender essa realidade. E
E o profeta era esse anunciador da vontade de Deus, era esse que trazia o povo de volta aos caminhos de Deus. O profeta ele tem esse propósito de denunciar a injustiça do seu tempo. Esse era o papel do profeta. Jonas foi chamado para denunciar a injustiça do seu tempo. Ele fez isso para com Nínive, um país vizinho, um país inimigo a Israel. Jonas foi levantado para chamar aquele povo ao arrependimento. Você conhece essa história. Agora Miqueias é chamado para o seu povo, é chamado para a sua nação, mas pela mesma razão, pelo mesmo propósito, denunciar a injustiça do seu tempo. Observa que, assim como Nínive era uma cidade má, a capital do Império Assírio era uma cidade sanguinária, violenta, Israel também tem os seus problemas. E não são poucos os problemas de Israel. Não são poucos os problemas do povo de Miqueias. Miqueias vem 7 séculos antes de Jesus, mas o cenário que ele narra é um cenário assustador. É um cenário muito triste. Não à toa, as primeiras palavras do capítulo 7 começam da seguinte forma: que desgraça a minha. A coisa não está bem. A primeira coisa que ele fala é: que desgraça a minha. Aquilo trata-se de um grito de agonia, aquilo trata-se de um grito de desespero. Que desgraça. Que desgraça. Eu acho que é mais ou menos alguns momentos da vida a gente se vê assim também. A gente vê fazendo um grito de súplica ou de inquietude da alma. A gente não está bem, a gente não está legal. E no versículo 1 já começa a descrever por que dessa indignação, por que ele não está bem, o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo em volta dele, para que ele comece dessa maneira. E ele vai começar a explicar isso nos versos seguintes. Ele vai começar a dizer que a corrupção está generalizada. Ele diz que o cenário é terrível. Ele diz que não tem ninguém justo naquela nação, e nem dos homens mais poderosos, nem dos governantes, nem dos juízes, nem daqueles promotores de justiça você deve esperar a justiça. Porque está todo mundo comprado, está todo mundo vendido, está todo mundo pensando em si, derramando o sangue dos outros, pensando em benefício próprio. Versículo 3, aqueles governantes, que são aqueles que deveriam zelar pela paz em nome de Deus, eles estão em busca, na verdade, não é de zelar a paz, eles estão em busca dos presentes que eles ganham debaixo do tapete. É esse cenário que ele está narrando. Na verdade, ele ainda diz assim, o juiz, no versículo 3, esse aceita suborno. Quem pagar para ele, consegue convencê-lo. Então, ele vai dizendo que os poderosos impõem o que querem, versículo 3 ainda. E eles tramam em conjunto. Os poderosos estão em conluio planejando o mal. Eles querem o benefício deles. Preste atenção. Ele olha para a situação do território dele, para a nação dele, e ele diz assim, olha, está vendo os poderosos? Está vendo aqueles que a gente assiste na televisão? Está vendo aqueles homens que tomam as decisões da nossa nação? Pois é, esses aí todos estão arruinados, apodrecidos. Esses são corruptos, esses são maus. Então Miqueias lança palavras duras para com esse povo, para com esse tipo de gente. Mas é interessante que ele compara esse tipo de gente com espinhos. Não tem nada de bom ali. É só coisa ruim, é só tragédia. Agora, no versículo 5, sai lá do palácio e vem um pouco mais para a rua. Ele está dizendo assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Se aquele povo lá do palácio, aquele povo que dá entrevista, aquele povo que aparece nos jornais, não presta, que você não deve confiar, deixa eu te falar, o povo daqui da rua também não confia não, tá? O povo daqui da rua também está destruído. O povo da vizinhança está mal. Porque eles estão do mesmo jeito que aquele povo lá do palácio. O povo da rua também está vivendo um momento de corrupção total. Muito cuidado com esse povo. Versículo 5, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Aquele povo com quem você joga bola, presta atenção,
não fala qualquer coisa para eles, fique atento, porque não é de confiança. Interessante, até com aquela que o abraça, tenha cuidado com o que diz. Até aquela pessoa mais íntima, que te abraça, cuidado. Cuidado. Presta atenção. O povo de lá não presta. Resumindo. O povo de perto também não. A coisa vai piorar. Porque no versículo 6, na verdade, no versículo 5 já começa a dizer, mas no versículo 6 ele diz que dentro da casa dele a coisa não está bem. Versículo 6. O filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. A coisa está ruim dentro de casa também. O cenário que Miqueias narra é um cenário profundamente desolador. Aquele é um cenário extremamente mal. Ele está dizendo que o mal tomou conta de todas as esferas da vida, de todas as classes sociais. O mal não é só lá, o mal está lá e o mal está aqui. O mal está em volta, o mal está com os meus. É interessante que, é terrível que a corrupção, a inveja, o mau caratismo chegou no palácio, mas é interessante que ele também está dizendo que o mau caratismo chegou na casa dele. A crise chegou em casa. A coisa não desandou só lá, a coisa desandou aqui, a coisa desandou em volta, está tudo ruim. A crise está terrível. Existe injustiça lá? Existe, mas também está existindo injustiça aqui dentro de casa. Existe inimizade também aqui dentro de casa. O luto, a tristeza, a angústia chegou lá, mas também chegou aqui. O desemprego chegou aqui. A escassez chegou aqui. A doença chegou aqui. A desconfiança, o divórcio está batendo a minha porta. Miqueias está olhando para o que está em volta, para a sua nação, e ele está percebendo um cenário terrível. A minha pergunta para você: como é que você tem visto o mundo lá fora e como é que você tem visto a sua realidade? Por vezes a gente está vivendo esse cenário. Amargura dentro de casa, perseguição dentro de casa, desconfiança dentro de casa. No cenário do povo de Miqueias, tudo isso aconteceu porque eles se afastaram de Deus. A explicação que Miqueias traz para a questão é: eles se afastaram de Deus. E o afastamento de Deus destruiu toda a realidade da vida. Igualmente o que aconteceu com Jonas. Fugir de Deus é ladeira abaixo. Quando a gente foge de Deus é só queda. Desce para Jope, lembra? De Jope desce para o barco, do barco desce para o porão, do porão desce para o mar, e do mar desce para o fundo da boca do peixe. É queda. É ruína. Na verdade, o que Miqueias está falando é que, diferente de que Jonas falou, porque Jonas pregou para um povo ímpio, para um povo que não conhecia Deus. Jonas prega para a grande cidade de Nínive, mas Miqueias está pregando para crente. Miqueias está olhando para a vida dos crentes e está dizendo assim: olha, vocês estão vendo lá a devassidão que é lá? Pois é, está acontecendo aqui também. E aí engrossa o caldo, porque ele está pregando para o povo de Deus. Miqueias dá um puxão de orelha truculento e está dizendo assim: gente que diz que conhece a Deus, mas que está vivendo inimizades, está vivendo divisão, está vivendo infidelidade. Por isso, essa palavra de juízo é para aqueles que conhecem a Deus, sendo Israel o povo de Deus. E ele está dizendo assim: olha, povo de Deus, vocês estão ignorando
a vontade de Deus. E por isso está esse caos total à vida. A minha pergunta é: o que fazer para sair dessa situação? Como a gente se livra desse momento de confusão? Como é que a gente sai de um lugar onde a gente desconfia de todo mundo? Como é que a gente muda a história quando as coisas não estão dando certo? Como é que a gente se vê livre disso aí? Ok, a vida está desse jeito, mas e aí, o que a gente faz? Como é que a gente sai de lá? Na verdade, é exatamente essa questão que Miqueias tenta responder. E no versículo 7, ele vai dizer como a gente sai dessa situação. Por isso, se você está vivendo um momento da sua vida tempestuoso, se você está vivendo um momento da sua vida em que você não sabe para que direção ir, se você tem vivido um momento da sua vida de perseguição, de inquietação, em que você não consegue discernir qual é a melhor direção, preste bem atenção, porque no versículo 7, Miqueias começa a mostrar como a gente aprende a sair dessa situação. Versículo 7. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Mas quanto a mim, ficarei atento ao meu Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Existe um lugar para onde a gente deve correr. Existe um lugar onde nós podemos encontrar ajuda. Existe um lugar onde nós podemos ter a esperança de uma intervenção. Existe um lugar em que a nossa esperança é renovada. E esse lugar é a graça misericordiosa do nosso Deus. Corra para lá. Corra para lá. Corra para lá. Havia esperança para Miqueias, apesar de todo o cenário caótico que ele via. Miqueias lamenta muito a situação do seu povo. Miqueias está desesperado quando ele olha para sua casa, para sua vizinhança, para sua nação. Mas ele consegue renovar a sua esperança quando ele olha para o Senhor. Quando ele encontra o Senhor, a sua esperança é renovada. Todas as vezes em que nós estamos vivendo um momento da nossa vida, em que é notícia ruim atrás de notícia ruim, problema atrás de problema, tristeza após tristeza, essas situações da vida, elas têm uma capacidade de gerar uma angústia no nosso coração. E toda pessoa que está começando a viver ou está vivenciando situações difíceis e pesadas da vida, como a que Miqueias narra, e a angústia vai aumentando no seu coração, essa pessoa começa a perder a estabilidade. Essa pessoa fica totalmente sem chão. E quando a gente está desestabilizado, a gente começa a ficar confuso. A gente começa a ficar intimidado. A gente começa a se apequenar. Porque o nosso coração está, na verdade, preocupado. Nosso coração está angustiado. E parece que situações que eram pequenas agora parece que ganharam um volume maior. E essas situações que ganharam um volume maior agora, elas têm a capacidade de nos desequilibrar. Essas situações, elas têm a capacidade de nos desestabilizar, de tirar o nosso ponto de equilíbrio. E a gente agora perde a capacidade de raciocinar. E a gente não consegue mais nem elaborar uma frase coerente. Porque a gente perdeu o senso de conseguir verbalizar o que a gente está passando. A gente nem sabe mais o que a gente está passando. Porque
a situação foi ganhando um volume, foi se avolumando, e foram se misturando com outras situações, e situações do passado vieram, e situações novas surgiram, e situações que eu não tinha nada a ver me colocaram na história. Você consegue perceber que a coisa virou um caos dentro da gente, e a gente está angustiado, e a gente está desestabilizado. Esse é o cenário que a gente está falando. E aí, nessas horas, a gente não sabe para onde olhar. A gente tinha certeza de manhã, mas à noite a gente já nem tem mais certeza se é aquilo mesmo. A gente já tinha ouvido um bom conselho e acordado que era isso, mas agora eu estou confuso, eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei, pequenas decisões me colocam numa situação desconfortável. Eu não quero decidir, eu não quero ter que tomar essa decisão. É exatamente isso. A angústia, ela desestabiliza a gente. Como encontrar estabilidade? Ficarei atento ao Senhor, esperando Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Encontre a estabilidade olhando para Deus. Olhe para o Senhor, porque Ele é o nosso ponto de estabilidade. Ele é o nosso ponto de descanso. O povo de Israel era um povo que havia sido criado ouvindo os ensinamentos de Deus. Mas ao que parece, eles esqueceram disso. E não importa quanto tempo de igreja você tem, quais são as suas funções eclesiásticas, nós também caímos no erro de esquecer disso. Não importa todo o prestígio que a gente possa ter, a angústia nos faz esquecer do básico, que é de manter os olhos fixos no Senhor. Quando o profeta olha para Jerusalém, o coração dele fica amargurado. E ele diz que ele é o tipo de gente que está faminto, mas ele não consegue encontrar nada para comer ao seu redor. E o corpo dele está suplicando, mas ele vai nos armazéns, ele vai na lavoura, ele vai no plantio e não encontra nada. Isso é desesperador. Quase que dizendo que o lugar que eu sei que eu deveria ir para ser reabastecido, agora eu vou e não me reabastece. O lugar que eu sabia que eu deveria ir e lá eu encontraria ajuda, agora eu vou lá, mas eu não estou encontrando a ajuda que eu preciso. Isso é desesperador. Aquele ponto de segurança na sua vida, aquele ponto de estabilidade na sua vida, agora quando você vai lá, não te traz mais estabilidade. Agora você está totalmente perdido. É exatamente isso que nos primeiros versos do capítulo 7, o profeta diz. Olha, a gente está perdido, a gente não encontra o que comer, a gente não encontra nada para nos saciar. A gente não sabe mais o que nos preenche. Israel está assim, confusa, perdida. Mas o profeta Miqueias diz que quando ele tira os olhos dele da escassez, quando ele tira os olhos dele da reunião dessa semana, quando ele tira os olhos do diagnóstico, quando ele tira os olhos do luto e olha para Deus, ali existe renovação para a sua vida. A vida ganha impulso. Nós somos instáveis. Nós somos incongruentes. Mas Deus é firme. E Deus é constante. Talvez esse texto me fez lembrar um outro texto muito conhecido, que está no Salmo 121. Você provavelmente sabe ele decorado. Salmo 121,
Talvez se eu disser as primeiras palavras, você vai conseguir levar ele mais à frente, sem problemas. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No momento do caos, olhe para o Senhor. Mas talvez você diga que o salmista não está olhando exatamente para o Senhor, ele está olhando para os montes. Não, você entendeu errado. O olhar comum daquele povo é o monte. Mas ele está dizendo que não é lá que está o socorro dele está no Senhor. A cultura da época era olhar para os montes, porque os montes simbolizavam a casa dos deuses, a habitação dos deuses. E ele está dizendo assim, o salmista está dizendo assim, olha, está vendo onde os deuses moram? Pois é, o meu Senhor não está lá. O meu Deus é aquele que criou os céus e a terra, e Ele é quem me socorre. É nele em quem me refugio. É nele que eu me descanso. Ele é meu ponto de estabilidade. É Ele quem renova a minha esperança. O Salmo 121, ele nos lembra uma coisa. Que não existe pessoa nessa vida que não precise ser socorrida. O Salmo 121 nada mais é do que um escancarar da realidade humana. Todos precisamos ser socorridos. Todos precisamos em algum grau de ajuda. E o Senhor é o seu socorro. Não os montes. Não busque a sua estabilidade nos montes. Busque a sua estabilidade no seu Senhor. Olhe para Ele. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Permaneça firme no Senhor. Porque Ele vai te ouvir. E como diz o Salmo 121, Ele vai te socorrer. Existem pessoas que não admitem que precisam de socorro. Que são relutantes em pedir socorro. Mas existem pessoas que pedem socorro. Pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. E essas pessoas que são resistentes em pedir ajuda, infelizmente elas lidam de maneira mais profunda com a sua dor. Infelizmente elas lidam com um tempo maior de sofrimento. E em algum grau elas podem ser comparadas com pessoas tolas. Porque elas são resistentes à ajuda. E uma das explicações que elas têm nas suas mentes, elas não verbalizam isso, claro. Mas elas são resistentes a pedir ajuda, é porque elas pensam da seguinte maneira: espera aí, como é que eu vou pedir ajuda? Se eu fui escolhido como funcionário do mês, eu não posso pedir ajuda. Eu não posso pedir ajuda porque eu sou a pessoa mais admirada nessa sala. Todos aqui recorrem a mim. E agora eu vou ter que dizer a elas que eu preciso de ajuda? Como é que vai ficar a minha imagem? Preste atenção. Eu sou pastor. Pastor dá ajuda. E não pede ajuda. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha imagem diante da minha família? As pessoas, elas criam esses cenários e elas acabam cristalizando o seu sofrimento. Elas acabam cristalizando um ambiente de caos à sua volta. O que a Bíblia está dizendo, tanto em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, quanto em Salmo 121, é o seguinte: tire os olhos de você e coloque os olhos no Senhor. Tire os olhos das suas circunstâncias e vire seus olhos e vire sua atenção para o Senhor, porque Ele é quem te socorre. É exatamente isso
que você e eu precisamos. Talvez você chegue a esse lugar e diga o seguinte uma coisa: as coisas estão muito complicadas no meu trabalho, as coisas estão muito difíceis por lá, mas eu preciso do trabalho, eu preciso daquele recurso. O que o profeta e o que o salmista diria para você é o seguinte: olhe para Deus, fique atento no Senhor, e Ele está te ouvindo, e Ele vai cuidar de você. Talvez você diga: não, você não sabe, o diagnóstico que a gente recebeu está mexendo com toda a nossa casa. A fala do profeta e a fala do salmista também é a mesma para você. Olhe para Deus, fique atento, Ele está te ouvindo, Ele cuida de você. Talvez você diga: olha, você não sabe, a gente está passando por um problemão na nossa casa. O conselho que tem para você é o seguinte: olhe para Deus, fique atento nele, Ele está te ouvindo e Ele cuida de você. Não permita que o seu coração seja tragado pela desesperança e pelo caos. Não permita que o seu coração seja inundado pela angústia. Olhe para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Com isso, eu não estou dizendo para você, e por favor não me entenda mal, eu não estou querendo dizer para você fingir que está tudo bem. Não é isso. Eu não estou querendo dizer para você que você deve passar por cima disso e ignorar tudo o que está acontecendo. Não, não é isso. Não é para que você, não é uma fuga. É um encontro. E o encontro é com o Senhor. Miqueias, quando ele olha à sua volta, ele faz a percepção exata do que está acontecendo. Ele consegue discernir a realidade de Jerusalém. Mas ele escolhe olhar para Deus. Como é que está o seu casamento? Olhe para o Senhor. Como é que está a relação com seus filhos? Olhe para o Senhor. Como é que anda as questões dentro do seu trabalho, com o seu cônjuge? Olhe para o Senhor. Porque é somente olhando para Ele que você vai perceber que Ele está te respondendo. Talvez você não tenha percebido as respostas de Deus porque você, por alguns momentos, tirou o olhar dele. Mas é exatamente nessa hora que você deveria permanecer com o olhar fixo nele. Porque Ele está te ouvindo e Ele te responderá. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Do Senhor não vem a confusão. Do Senhor não vem a tristeza. Do Senhor não vem o caos. Do Senhor vem o socorro. Do Senhor não vem a insegurança. Do Senhor não vem a angústia. Do Senhor vem o nosso socorro. Quando você permanecer com os olhos fixos no Senhor, você vai perceber que Ele responde. E muito obrigado, Deus. Porque se em volta a gente vive um caos, uma confusão e uma insegurança, Deus, a gente pode olhar para Ti e encontrar em Ti o nosso ponto de estabilidade. E a gente pode encontrar em Ti o nosso socorro.
A nossa oração para essa semana, Deus, é que a gente consiga, Deus, manter os olhos fixos em Ti. A nossa oração essa semana, Deus, é que a gente consiga, Deus, manter os olhos atentos ao Senhor. E não às circunstâncias em nossa volta, e não ao caos, e não à crise. Mas que a gente consiga, Deus, aprender a olhar para o Senhor e entender a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nos socorre, Pai. Nos socorre, Deus, no nosso país, na nossa nação. Mas também nos socorre dentro de casa. Nos socorre dos nossos pensamentos confusos. Nos socorre, Deus, dos nossos fantasmas. Nos socorre, Deus, das nossas angústias da alma. Nos socorre, Pai. E nos faz entender que a Tua forte mão é quem guia os nossos dias. E nela nós estamos seguros. Para a honra e glória do Teu nome. Amém.